resolver o problema prático 1.5. Esse problema ele foi sugestão do Marcos Hernani, então, onde ele sugere resolver esse problema. Então eu já até coloquei aqui as respostas, tá? Então eu vou estar resolvendo esse problema prático. E caso eu também já deixe aqui aberto, alguém tiver alguma sugestão de problema, se quiser enviar, quando for o conteúdo que eu estiver abordando, eu posso tentar inserir este tipo de exercício. Então vamos lá resolver este problema. O problema, ele diz o seguinte: determine a potência fornecida para um elemento, no exemplo 1.5, no instante t igual a 5 milissegundos, se a corrente permanecer constante e a tensão for esses dois valores. Então eu vou pegar qual é o exemplo 1.5, para a gente verificar o que nós temos que fazer. Aqui está o problema 1.5, né? O que ele quer que nós utilizamos, pessoal, é o valor da corrente. Então nós vamos usar esse mesmo valor da corrente e a voltagem é aquela que está dando ali. Então a gente precisa usar então que a corrente I, né, é igual a 5, tudo isso dado em ampere. E sai exatamente daqui, tá? Então já que sai dali, essa parte do problema eu vou eliminar para vocês. Mas saiba que essa corrente foi sugestão que o problema nos deu do exercício do exemplo 1.5. Então, vamos lá. Qual é a definição, né? Vamos resolver o item A. Esse aqui é o item A. Qual é a definição de potência? Nós sabemos que potência é V vezes I, onde o V nós sabemos que é dado por 2 vezes I. Então, 2 vezes I vezes I. Então, a potência no item A vai ser 2 vezes I ao quadrado, onde I é dado por essa expressão aqui. Então, nós temos 2 vezes 5, na verdade o 5 vai ser ao quadrado, né? Cosseno de 60 π vezes t, tudo isso aqui está ao quadrado. Então, logo, essa potência, 5 ao quadrado é 25, vezes 2 vai dar 50, cosseno ao quadrado de 60 π vezes t. Essa seria a potência, né? Isso aqui dado em watt, se o exercício pedisse somente para a gente achar uma expressão para esse tipo de problema. Mas ele não, ele quer que nós calculamos a potência no instante t igual a 5 milissegundos. Então, olha, para t igual a 5 milissegundos, o que é 5 milissegundos? 5 vezes 10 a menos 3 segundos. Então, para esse caso aqui, nós vamos ter que a potência vai ser igual a 50 cosseno ao quadrado de 60 π vezes 5 vezes 10 a menos 3, tudo em segundo. Agora aqui a gente tem que tomar cuidado, porque o π aqui, se eu usar o valor de π mesmo, né, ir lá na calculadora e colocar o π, eu vou estar trabalhando em radianos. Só que eu estou interessado em trabalhar em graus, porque aí eu consigo compreender melhor o que está acontecendo. Então esse π vale 180. Em graus, o π é igual a 180, tá bom? Então vamos achar esse argumento aqui em graus. Vamos abrir nossa calculadora. Temos aqui nossa calculadora, 60 vezes 180 vezes 5 vezes 10 a menos 3. Então 5e a menos 3. Isso nos dá um ângulo de 54 graus. Isso daqui já está em graus. Vou calcular o cosseno disso. Calculo o cosseno. Cosseno de 54 dá 0,58, só que é o cosseno ao quadrado. Então eu vou elevar ao quadrado. Isso dá 0,34. Vou fazer vezes 50. O resultado dá 17,27 watts. Então a potência dá 27,17 watts. Essa é a potência do item A, que dá exatamente o que a resposta sugere, né? A gente encontra o mesmo valor. Vamos circundar aqui, finalizar o problema. Então o item A está aí, não tem nenhum tipo de segredo. Agora a gente pode partir para o item B. O item B, ele já exige uma integral aqui, né? O problema aqui, ele fala o seguinte para a gente. Ele fala que a voltagem ela é igual a 10 mais 5 integral de 0 até t de I vezes dt. Onde esse I
é dado por aqui, porque o exercício fala, determine a potência fornecida para o elemento no exemplo 1.5. E lá no exemplo 1.5, a corrente que ele nos dá é essa que está aqui, tá bom? Então a gente não pode esquecer de pegar isso. Então daqui a gente pode resolver essa integral primeiro e encontrar qual é a voltagem. Bom, o 10 continua, 5 integral de 0 até t, onde o i vale 5 cosseno de 60π vezes t, vamos fechar aqui, vezes dt. Podemos tirar esse 5 para fora da integral, vai ficar 10 mais 25, integral de 0 até t, de 60 cosseno de 60π vezes t, tudo isso vezes o dt. Bom, nós poderíamos chamar tudo isso daqui de um a, tá? Então ficaria um a vezes t, e vamos usar o Wolfram Alpha para resolver essa integral para a gente. Já que é uma integral, ela é definida de 0 a t, mas a gente poderia pegar só o valor, depois a gente volta com esses limites de integração. Então vamos abrir o Wolfram Alpha. Bom, estamos aqui com o Wolfram Alpha aberto, vamos pegar a parte dele de cálculo, que ele sugere aqui. Vamos pegar uma integral, essa integral aqui, então é integral de quem, né? É a integral, não é o cubo que eu quero, vai ser um cosseno de 1a vezes dx, onde esse a ele é o 60 vezes π. Vamos dar um Enter, v ela é igual a 10 mais 25, 1 sobre a, mas quem é a? 60 vezes π. 60 vezes π, vamos abrir aqui uma chave, fica seno de 60π vezes t, fecha essa chave, de 0 até t. Agora a gente tem que substituir esses limites de integração. Lembrando que esse π aqui do lado de fora ele vale 3,14. Ele tem valores diferentes como π igual a 180, que vem lá da trigonometria, quando ele está dentro do argumento. Então isso é igual a 10 mais... Bom, podemos simplificar por 5, vai ficar 5 sobre 12. Então vai ficar 5 dozeavos π. Abre aqui a nossa chave. Seno, vamos substituir o t. Seno de 60π vezes t menos seno de 0. Né? Quando a gente coloca o 0 no lugar do t, tudo que multiplica 0 vai dar 0. Essa aqui vale 0. Logo, a nossa voltagem, o valor dela é 10 mais 5 dividido por 12π, seno 60π vezes t. Essa é a nossa voltagem. Não acabou o problema aqui ainda. Por quê? O problema pede para nós calcularmos a potência. E nós sabemos que potência é V vezes I. Agora eu vou pegar essa voltagem, 10, que multiplica 5 sobre 12π, seno de 60π vezes t. Tudo isso daqui, que é o V, está multiplicando o I. Mas quem é o I? É esse daqui, 5 cosseno de 60π vezes t. 5 cosseno de 60π vezes t. Bom, podemos aplicar aqui uma distributiva, né? Esse termo, depois este termo. Vai ficar que a potência vai ser igual a 50 cosseno de 60π vezes t mais 25 sobre 12π é seno de 60π vezes t vezes cosseno de 60π vezes t. Tá? Aqui são dois termos, tá bom? Bom, aqui, olha, a gente poderia já pegar esse termo aqui e substituir o t igual a 5 milissegundos. Mas nós podemos olhar aqui que a gente tem seno vezes cosseno e ele é o mesmo argumento, né? Vamos lá no Wolfram Alpha, vamos ver o que ele faz com esse valor para a gente. Bom, aqui no Wolfram Alpha, o que eu vou fazer? Seno de A, vamos abrir aqui um parênteses. Esse seno de A está multiplicando um cosseno de A, tá bom? Eu estou pegando exatamente isso aqui, ó, seno de A vezes cosseno de A. Esse A é 60π vezes T. Vamos dar um Enter. O Wolfram Alpha tende a... Como vou dizer para vocês? Ele tende a simplificar. E ele dá uma simplificação, ó, uma forma alternativa. Seno de A cosseno de A é meio de seno de 2A. Então eu posso escrever aqui do lado para vocês e falar o seguinte: meio seno de 2A, isso é igual a seno de A cosseno de A. Então ao invés de colocar isso daqui,
eu vou colocar isso daqui. Então, a minha potência, ela vai ficar 50 cosseno de 60π vezes t, mais 25 sobre 12π, mas tá vendo que tem um 2 aqui? Então, vai ficar 25 sobre 24π, seno de 2 vezes o A. Então, o 60π vezes t, eu vou multiplicar por 2. Então, vai ficar 120π vezes t. E tudo isso daqui é dado em watts. Então, agora aqui eu vou pegar e substituir t igual a 5 milissegundos. E vamos ver o que dá. Então, vamos abrir nosso calculador e vamos calcular primeiro este cosseno. Tá? Eu vou colocar o cosseno e o seno, depois eu volto e faço o resto da multiplicação. Então, nós temos aqui a nossa calculadora. Nós vamos pegar 60 vezes 180, né? Já expliquei o porquê que é 180, né? O π dentro do argumento, se eu for trabalhar em graus, ele é 180. Isso dá 10.800 vezes 5 exponencial a menos 3. Isso dá 54. Vamos calcular o cosseno disso. Vai dar 0,59. Então fica vezes 50, 29,38. Então esse cara aqui vale 29,38. Mas, vamos fazer essa conta aqui, ó. Essa conta primeiro. Vai ficar, eu vou fazer primeiro o denominador, tá? Então vai ficar 24 vezes π. Repare que o π aqui vale 3,14. Só que eu quero calcular o inverso disso, porque ele está aqui embaixo no denominador. Opa, errei aqui. 24 vezes π igual. Vou calcular o inverso, porque eu quero que ele está embaixo no denominador. E vou fazer isso vezes 25. Isso vai dar 0,33. Então, esse número aqui dá 0,33. Agora a gente vai calcular aqui dentro o seno. Então, nós vamos ter 120 vezes π, π vale 180, vezes 5 exponencial a menos 3. Isso vai dar 108. E vamos calcular o seno de 108. O seno de 108 vale 0,95. Tá? Então, a gente vai vir aqui, faz vezes 0,95. Podemos calcular 0,95 vezes 0,33. Isso dá 0,31. E somar isso com 29,38. Isso dá 29,69. Então, a potência para esse segundo caso vale 29,69 watts. Vamos copiar esse carinha aqui, trazer ele para cá. E esse é o resultado do item B, que é basicamente o que o exercício nos dá, tá bom? Então, aqui eu chamo a atenção para vocês, sempre partir da definição, substitui primeiro os valores, faz todos os arranjos possíveis, só no final substitua o valor do tempo que o exercício dá. E a mesma coisa vale para cá. Primeiro eu calculei esse V, né? Porque se eu jogasse aquele I para cá, daria um pouco de trabalho. Depois eu catei o V final, multipliquei pelo I, só assim eu vim substituir o tempo. Se eu substituísse o tempo antes, daria errado, porque eu tenho que primeiro encontrar qual é a relação temporal da potência com o tempo. Depois eu substituo ela. Tá? Então a gente pode finalizar esse problema prático 1.5, que foi uma indicação, né, de um colega de vocês, e nós nos vemos no próximo episódio.